Olá, olá, bom dia internautas, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do novo programa aqui estreando hoje, o Resenha e Companhia. Temos aqui ao meu lado o proprietário da Web TV Fronteira Noroeste que vem inovando, vem empreendendo, inclusive em novos programas. É um canal hoje consolidado ainda na internet. E nós temos dois convidados que logo agora vamos apresentar para iniciar esse programa, que ele é, na verdade, um programa que vai possibilitar que os nossos convidados deem opiniões sobre vários assuntos aqui, várias áreas, os enfoques e visões diferentes. Isso vai ser interessante dessa proposta nova aqui da Web TV. E, claro, o convite vai ser para uma pluralidade de lideranças profissionais e até mesmo pessoas que se posicionam dentro das suas áreas de sua atuação, porque o programa visa justamente isso, essa diversidade, essa pluralidade, e extremamente democrático, né? Hoje estão sendo convidados dois agentes políticos, né? Mas nós vamos também tratar aqui sobre saúde, educação, e eu já passo a bola aqui para o nosso parceiro e proprietário aqui da Web TV, um empreendedor aqui na comunicação, Clóvis Pacheco. Fala para nós aí. Bom dia, Vitor. Bom dia aos nossos convidados que vão se apresentar daqui um pouquinho. Alegria para nós poder colocar no ar mais um programa aqui na Web TV. A Web TV que já tem vários programas, né? Nós temos o programa Visão, que o Vitor apresenta aí toda semana. Nós temos o podcast A Mãe Tá On. Nós temos o podcast Todos os Sintomas. Nós temos o podcast Mentoria e Expansão. E nós temos também um podcast na área evangélica, né, que se chama Ecoar, que também é feito aqui numa programação nossa. Então, alegria para nós poder colocar no ar esse programa Resenha, que é para ser um programa diferente, né, que a gente possa aquecer os projetos, os temas, né, aquecer aqui na nossa programação e que ele possa também ser construtivo, né, que nós, através das ideias aqui, possa se construir algo, né, de bom para as pessoas, porque se não é para construir coisas boas para as pessoas, não tem importância, né, aos nossos convidados. Então, alegria para nós, Vitor. Ok, e vamos tentar manter aqui uma praxe de sempre no início do nosso programa nós divulgar aqui uma passagenzinha bíblica, porque a gente entende que isso aí é muito importante. Então eu leio aqui de uma Bíblia que eu tenho comigo aqui na mesa: bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Jesus Cristo falou isso está nos 4 evangelhos, especialmente no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 23. Bom, nós vamos agora apresentar os nossos convidados. Antes de apresentar, só dizer que nós estamos tendo, né, Pacheco, coragem para fazer um programa dessa natureza, porque praticamente não existe mais muitos programas, né? Se a gente olhar a nível nacional, existe o Canal Livre da Bandeirantes, que nem é sempre, né? O canal Roda Viva lá da Cultura, e aqui tem a Sala de Redação da Gaúcha, que é mais futebol, mais esporte e tal. Talvez, é bem provável que existam outros programas, mas assim, que não popularizou muito. Vamos agora então aqui, câmera para os nossos dois convidados, Lázaro, nosso amigo, nosso assistente Lázaro aqui, câmera para Orlando Desconze e para Antônio Ailton de Paula, e que vamos convidar para que eles também deem o seu bom dia aí. Bom, vamos lá. Bom dia, Vitor. Bom dia, Pacheco, de Paula, internautas. É uma alegria muito grande poder estrear aqui o programa novo da Web Fronteira Sul e poder estar à disposição de vocês para o debate, para as perguntas, com esse
experiente político de Santa Rosa, advogado Antônio Ailton Torres de Paula. Primeiro, parabenizar a Web Fronteira Noroeste, né, por essa iniciativa e agradecer o convite de ser os primeiros aí para iniciar este programa. Estamos à disposição. Legal. Bom dia, internautas. Bom dia, Clóvis Pacheco. Bom dia, Vitor César de Abreu. Bom dia, Orlando Visconsi. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de ter sido convidado para vir aqui, para nós falarmos sobre política, evidentemente, e sobre o cenário nacional. E certamente nós vamos discutir alguma coisa sobre Santa Rosa. Então é uma oportunidade ímpar e por isso eu quero já cumprimentar o diretor da Web TV, que é o Pacheco, e o grande apresentador, que é o César, né? Obrigado, Vitor César. Eu conheci primeiramente como César, no tempo da adolescência, né? Isso. Grande jogador de futebol, o César, Cezinha de Abreu. E estamos aqui para, então, externarmos as nossas opiniões sobre os assuntos que forem abordados e tentar, assim, de uma maneira muito democrática, transferir aquele entendimento que nós temos para as pessoas que nos assistem, nos ouvem e os que fazem parte dessa mesa. Ok, legal. Apresentado os nossos dois convidados. Lembramos que na semana que vem vamos ter outros convidados aqui, né, e que vão ser anunciados pela Web TV. Lembrando que defendemos sempre o hábito da leitura, né? Tomara que a leitura impressa não se acabe. A gente tem aqui um livro da Magia das Letras, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e uma revista aqui de algumas semanas atrás, a Veja, da Banca de Revista Rodoviária, que tem que permanecer. Nós não podemos partir só para a leitura digital, é o que eu penso. Agora, então, nós vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, agradecendo que tivemos uma chuva, né, pessoal? Sim. Muito boa, né, por sinal. Tivemos uma chuva há 3 dias atrás aí, né, de Paula? Ontem deu uma pequena garoa, sim, né? Sim. Lá no meu sítio, lá deu uma pequena garoa, mas já ajuda e o clima parece que está voltando à sua normalidade, né? Como é que foi para ti lá, de Paula? Olha, eu vou para lá amanhã, eu vou no fim de semana, mas pelo que eu sei ainda a estiagem é grande, tem pessoas, principalmente os agricultores, que os seus animais estão sofrendo com isso, açudes secos. Hoje eu estava vendo na capa do jornal 0 Hora, a Lagoa da Mortandade de Eugênio de Castro totalmente seca, uma lagoa que tinha 2, 3 metros sempre de profundidade de água. Então essa crise hídrica é terrível, todos estão sofrendo, agricultores perdendo a sua produção, o milho sofreu uma queda muito grande, o soja da mesma forma. Então os nossos governos, principalmente o governo federal e estadual, terão que, e claro que o municipal também, terão que auxiliar esses agricultores para que não haja um prejuízo maior ainda para eles e para a população em geral. E vamos questionar o Orlando, né, que o partido do Orlando faz oposição ao governo estadual, né, e nós não temos visto nada de concreto assim do governo do estado na questão da seca, né? Não sei se tu tem algo a dizer sobre isso. Realmente o governo estadual do Eduardo Leite tem, ao longo do tempo, dado as costas ao tema da seca, como estava dando o governo Bolsonaro em nível nacional. E em nível local também é necessário medidas governamentais. Eu acho que os 3 entes precisam se dar as mãos e somar esforços na busca de minimizar os impactos e os problemas. Nós estamos há 3 anos seguidos de seca. O governo federal sobrevoou aqui com a ministra na região missioneira e não teve nenhuma medida passada objetiva em favor dos agricultores. O governo federal do atual presidente Lula está por anunciar nos primeiros dias algumas medidas que está construindo e ouvindo, especialmente as entidades do campo, né, e também governadores, enfim, buscando minimizar os problemas. O prejuízo total ninguém vai conseguir ressarcir, mas ter medidas
que possam colaborar são fundamentais. A gente percebia que tinha municípios que não tinham mais água, né? Agricultores sem água, precisando de transporte para beber. Inclusive para beber, né? Para beber e para os animais, né? E isso é um processo que deveria ter um preparo, né? O município já ter um caminhão-pipa, né? Pronto para isso e tudo mais. Então, a falta de planejamento, a falta de políticas de combate à seca de forma mais efetiva, elas são necessárias. Eu entendo que os 3 entes precisam se somar nessas horas para diminuir os impactos. Em nível federal, eu lembro que eu fui um dos que trabalhei para isso e votei o seguro agrícola. Se não fosse o seguro, o prejuízo seria muito maior, porque no contratar o financiamento do milho, do soja, você tem ali a opção de fazer o seguro. E no nosso tempo ele era obrigatório e tinha o Proagro Mais, que veio para a agricultura familiar. Então, se você perdia a produção, você tinha por hectare financiado um percentual que era uma forma de seguro-desemprego do campo, que dava renda para aquela família sobreviver e depois se manter na produção. Isso, os governos posteriores, eles desobrigaram. E a gente não ouve mais falar do Proagro Mais. Era um dinheiro que, na perda da produção, estaria circulando na economia e nas famílias. O máximo que tem é o financiamento do banco, que cobre a despesa do financiamento. Então, acho que nós precisamos aperfeiçoar novamente esse instrumento, que ele ajuda o agricultor e ajuda a economia local. E eu acho que além dessa questão relacionada a financiamento, e inclusive a questão do seguro, eu tenho assim uma situação muito clara e prática, porque nós vimos há poucos dias nos jornais aí animais morrendo em cima de tanques de bebedouros por falta de água. Isso aqui, então as medidas preventivas têm que ser tomadas. Eu cito um exemplo. Eu, na minha propriedade ali em Porto Veracruz, no ano passado eu resolvi fazer um investimento em limpeza de açudes. Não tive apoio governamental, municipal, nem estadual, nem federal. Mas fiz por conta, vendi alguns objetos que eu tinha e consegui o dinheiro e mandei limpar em torno de 10 açudes. Tirar o barro que tinha acumulado lá de 1 metro mais ou menos de barro. Tá? Então foi o investimento mais certo que eu fiz, sabe por quê? Porque foi limpo aqueles açudes, foram limpos aqueles açudes e a água voltou, né? E agora com toda essa escassez de hídrica que nós estamos passando, eu estive olhando esses dias, os meus açudes, todos eles têm água, né? Que bom. Então, isso prova de que se houver investimentos preventivos, limpeza de açudes, mas que não gere custo para o agricultor, principalmente o pequeno agricultor, porque isso aqui custa caro uma hora de retroescavadeira. Então, tem que haver investimentos, sim, do município, do Estado e da União, os 3 entes, né? Ok. De Paula, eu acho que tu coloca bem aí. Só, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu acho, pelo acompanhar, né, das gestões aqui a nível estadual, estamos falando agora mais do Estado, na provocação do Pacheco e da agricultura, até agora não houve nunca assim, uma coisa extremamente satisfatória em termos de política voltada para esse setor, né? Sempre tem deficiência, sempre tem carência, sempre tem dificuldade. Então é difícil a gente criticar fortemente um governo ou outro, imagino eu. Mas a prova é que se há um investimento, se há a decisão governamental de resolver a questão, se resolve, em parte se resolve. O governo precisa ter canais... Só um pouquinho, ficamos um pouquinho nisso para irmos logo para o assunto, um dos principais assuntos aqui, que é a manifestação do dia 8. Tá? Mas assim, o que eu acho? O governo do Estado, na minha opinião, ele não está tendo um canal de diálogo com as bases, com as regiões. Falta o governo sair de Porto Alegre, ouvir os setores e, claro, costurar ações que venham a minimizar o problema, seja na prevenção, porque quando se tem o problema, às vezes se toma alguma atitude, irrigação, não sei o quê. Bom, passado o momento da seca, né? Não se tem essa permanente ação com vistas a solucionar. Mas é uma praxis que se perpetua, né, Orlando? Independente quase que de cor partidária. Quando nós somos governo, nós tivemos
a busca de recursos para a construção de barragens na metade sul, se construiu alternativas. Hoje, se a metade sul tem uma plantação de oliva, foi fruto de uma ação de enfrentamento daquela realidade, daquela região, e hoje é uma alternativa econômica fundamental, né, que está crescendo lá, que foi fruto de debates da seca. Nós aqui, foi na discussão das alternativas da seca que se trabalhou a busca dos institutos federais, das universidades aqui para a região. Nós estávamos buscando uma parceria da Embrapa com a entidade do Estado, que infelizmente o governo depois fechou, aqui na unidade de Santa Rosa, para trabalhar pesquisa, para desenvolver alternativas mais resistentes à questão da seca ou alternativas à questão da estiagem. A questão da políticas de irrigação é um tema sempre corrente. Sim, né? Só que só a irrigação não resolve, porque onde não tem água não tem como irrigar. Hoje nós temos regiões que não têm água. Sim. E os poços artesianos estão indo. Então, tem que ter uma política de nascentes, de manutenção de nascentes e tudo mais, que é o contrário do que se fez de destrói tudo e planta. Esse é um problema muito sério no nosso país, a questão de governos que sucedem os outros não darem continuidade ao serviço. Por exemplo, a questão da educação. O Brizola, meu líder maior, a vida inteira pregou que a saída para o Brasil era através da educação. Criou 6.300 e poucas escolas aqui no estado, como governador, 600 e poucos CIEPs no Rio de Janeiro e aqui, e pregava a escola de tempo integral. Pois, por incrível que pareça, foi o Colares sair do governo do estado aqui, o governo que o sucedeu aqui na Auxiliadora, vamos dar nome aos bois. Aí aquela escola que era magnífica, quantos jovens estudaram ali, tinham a educação tempo integral, transformaram aquela escola numa escola normal, que nem as outras escolas, né? Hoje, felizmente, daí o governo que sucedeu o Colares não deu continuidade. Hoje, felizmente, nós vemos todos os partidos políticos, todos os governantes, pelo menos falar em implantar turno integral. O atual governo do estado está dizendo que quer implantar pelo menos na metade das escolas. Então isso é Paula, mas dá para se dizer que é uma semente que parece que, enfim, vai frutificar. Vai. Porque esse comentário, essa fala, essa ideia do turno integral, ele parece que se alastrou para o Brasil todo. Mas é claro, mas no momento que tinha que ter sido dado continuidade ao turno integral, no CIEP, no Rio de Janeiro, aqui em todo o Rio Grande, e no Brasil, e fosse expandido a nível do Brasil, eu não tenho a menor dúvida que os problemas que nós temos hoje de drogas, de criminalidade, se reduziriam à metade, porque essas crianças estariam de manhã à noite na escola estudando, tendo atendimento de saúde, esporte, refeição, alimentos e educação, iam para casa só para dormir. Essa era a ideia do CIEP, uma ideia maravilhosa. E, Paulo, então, mas não deram continuidade. Sobre isso que tu está falando, e tu está falando da questão da ideia, do ideal que seria da não quebra de uma política que está dando certo, depois aqui vamos falar sobre um assunto que eu quero provocar aqui, da reforma política, né, essa questão de políticos se perpetuarem no poder. Orlando, fala para nós da manifestação do dia 8. Qual é a tua opinião? Como é que você viu esse evento? Eu lamento o ocorrido, porque houve ameaças de que Lula não poderia ser diplomado, né? Aí, no dia da diplomação, houve manifestações em Brasília que não foram punidas, que não foram identificadas. Então houve conivência de autoridades que estavam favoráveis a esse tipo de tentativa de golpe. Depois disseram que não subiria a rampa, que não tomaria posse. E nós estivemos em Brasília, participamos, acompanhamos a posse, foi tudo tranquilo, não teve incidente, não teve nada. Com mais de 300 mil pessoas em Brasília, muita gente, fomos aqui de um ônibus aqui da nossa região. E quando parecia estar o governo, né, começando a governar, dia 8, então, vem aquela tentativa de golpe, que está aí, todo mundo já sabe, viu, que destruiu o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto.
Eu espero que não se repita mais esse tipo de atitude. A democracia é um valor que nós devemos preservar todos. Se a gente pode ter opinião diferente e poder expressá-las, é pelo processo democrático. Ditaduras de nenhum lado, elas são instrumentos que a gente concorda, porque elas impedem que a opinião contrária possa se manifestar. Opinião contrária. O que houve no Brasil também, um grande crescimento de fake news, que fez com que uma legião de pessoas vive num mundo paralelo. Eu, na minha opinião, tem pessoas que vivem num mundo paralelo. Elas não têm informações verdadeiras, precisas, para, em cima disso, fazer uma análise. Né? Se perdeu esses valores. E aí houve conivência de instituições que permitiram que isso acontecesse, de falta de uma legislação que fosse mais rígida, porque nós todos estamos todo dia aprendendo sobre as redes sociais. É um fenômeno que veio para ficar e cada vez é mais rápido, e ele chega rápido nas pessoas. E aí, bom, teve indústria de produção de fake news, teve gabinete do ódio, teve um conjunto de coisas. Então, eu acho que estamos voltando à normalidade novamente. O mundo não quer ditadura. O mundo faria um boicote ao Brasil, né? Então, quem quer crescer, quem quer empreender, quem quer gerar emprego, sabe que não é esse o caminho. E o presidente Lula está fazendo o seu papel com uma grande liderança mundial e construindo política pública aqui dentro. Já vamos falar do governo novo, né? Mas governo, as ações. Vamos ouvir o De Paula sobre o dia 8. Você referiu manifestação do dia 8. Eu digo que não houve manifestação. Houve aquilo que a imprensa nacional e mundial estampou nas suas manchetes, que houve atos terroristas. E aquilo não é manifestação. Manifestação, que eu entendo, é uma manifestação pacífica, a cada segmento, ou vários segmentos, protestar contra algo que seja palpável, que seja claro. Então, eu entendo que não houve manifestação, houve atos terroristas, pessoas armadas, pessoas mal intencionadas, pessoas que foram induzidas, eu acho que até foram induzidas a erro, talvez tenham pessoas inocentes até lá, mas que foram induzidas por outras cabeças, né, tentando desestabilizar a nossa democracia. Ontem, casualmente, eu estava relendo uma revista e lembrando, a democracia existe há 500 anos antes do nascimento de Cristo, da era cristã. Os gregos já tinham começado a organizar a democracia. Claro que nos primeiros momentos a democracia ela não tem aquela qualidade, não tinha a qualidade que tem hoje. Por exemplo, na época as mulheres não tinham direito a nada. Então ela veio se aperfeiçoando ao longo desses 2.500 anos, né? E aqui no Brasil não é diferente. Nós tivemos um período negro da nossa história, que foi a ditadura militar após 64, né, que nós temos que apagar isso, pelo menos não é apagar, porque a história ela tem que ficar escrita para nós não repetir os erros, e quem sabe, quem leu, quem se informou, sabe que não foi bom para o Brasil aquele período ditatorial de 20 anos. Né? Então eu não entendo como é que pessoas hoje até mais esclarecidas, não sei se induzidos o quê, venham pregar a ditadura, venham pregar golpe de Estado. Isso aqui é ruim para o país, é ruim para o povo. Eu acho que o melhor sistema, o melhor regime que existe é o democrático, onde todas as pessoas têm a oportunidade de trabalhar, de agir, de se manifestar, mas não com violência. Então, quando falam em manifestação no dia 8 de janeiro, eu digo não houve manifestação. Houve atos de terrorismo vergonhoso para o Brasil inteiro, pessoas adentrando nos três poderes, no executivo, legislativo e executivo, depredando, querendo caos no país. Felizmente não aconteceu, mas esteve prestes a acontecer. Então, eu nego a palavra manifestação. Não houve manifestação. Houve atos terroristas de pessoas mal intencionadas e outros talvez não mal intencionadas, mas induzidas por alguém para esculhambar. O que você achou, De Paula, das ações do Alexandre de Moraes? Mas eu acho que teve firmeza? Dentro da lei, teve firmeza, convicção. Tem gente que não gosta dele. Eu sou advogado, eu sei que ele agiu dentro da lei, tanto é que
que foi referendada as suas ações pelo colegiado do STF, os governadores de vários partidos políticos, não é do partido que ganhou, aliás, liderado pelo presidente eleito, de todos os partidos se posicionaram a favor da democracia e contra esses atos terroristas, o Congresso Nacional da mesma forma. Então, eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes agiu dentro da lei, tanto é que foram respaldadas todas as suas ações no comando desse episódio, assim, contra esses atos terroristas. Além do Alexandre, foi importante também a decisão de federalizar, né, a segurança no GDF. E com isso se conteve os atos e se eliminou, então, essa chaga brasileira que era essa tentativa de golpe com atos terroristas. Eu acho que esse movimento foi cirúrgico, correto. Muitos questionaram no início, mas se fosse pela GLO, talvez nós estaríamos ainda vivendo o caos. E vocês são a favor ou são contra essas pessoas que fizeram todo aquele estrago, elas serem punidas de pagarem pelo estrago? Tem que pagar pelo que depredaram. Até porque o dinheiro é nosso, né? O investimento, e não tudo foi que foi pouco valor, né? Eu acho que é assim que funciona. Na justiça, qualquer ação onde é que tu causa um acidente, tu prejudica alguém, tu é obrigado a ressarcir. Então, essas pessoas, isso não foi por acaso, intencionalmente viajaram milhares de quilômetros, ir a Brasília e fazer isso, porque elas queriam, de fato, o caos. Então, elas têm que ser responsabilizadas criminalmente e civilmente, pagando, indenizando os cofres da União. Essa semana até eu fui questionado por algumas pessoas, eu estava conversando sobre isso, daí diziam, mas o fulano é gente boa, né? Ele só foi lá e cometeu esse ato ilícito. Paga pelo ato ilícito. Paga pelo ato, né? Então é uma questão assim, eu digo, a pessoa é gente boa, mas ele, digamos, matou uma pessoa, ele vai pagar pelo ato, ele foi gente boa sempre, mas no ato do julgamento, da decisão, da sentença sobre isso, vai pesar. Se ele foi gente boa, o juiz que foi julgar, ele vai considerar os antecedentes da pessoa, se são bons antecedentes ou são maus antecedentes. Se são bons antecedentes, de repente vai minimizar a sua pena. Agora, se ele já é reincidente, se ele tem maus antecedentes, certamente vai agravar a sua pena. Nós temos visto também nas notícias, né, que os financiadores dessa tentativa de golpe, né, que também serão punidos, né? Evidente. Eu espero que apareçam os gaúchos, que ainda não apareceu, né? Todo mundo sabe, inclusive aqui em Santa Rosa, que tem. Eu lembro que a presidente Dilma sancionou aquela lei de punir não só os corruptos, como os corruptores. E eu acho que essa situação se encaixa perfeitamente aqui. Aqueles financiadores, eles têm tanta culpa quanto os que operacionalizaram a situação. Ok, e nós precisamos, por uma questão de tempo agora, não mudar totalmente o assunto, mas dar uma guinada aqui um pouco para a gente poder vencer a pauta e satisfazer esses olhares a mais aqui tá bem. Do que é colocado no nosso programa e na nossa intenção de programa, né? Eu queria dizer assim também, que as pessoas estão assistindo esse programa ou vão assistir depois a gravação e, evidentemente, aqui está havendo uma manifestação e uma expressão de duas lideranças políticas defendendo um pensamento sobre a questão do dia 8, e que, evidentemente, o programa também abrirá em próximo programa, enfim, ali adiante, para quem deseja, quem sabe defender esse ato, essa realização desse, eu chamo de manifestação, mas o De Paula aí me corrige, enfim, o fato é que houve esse evento em Brasília no dia 8, e tem quem defenda como uma ideia de protesto, de não ter concordado com o fato das eleições, entendendo que poderia ter havido fraude, enfim, vão ter, né, Pacheco, vão ter também essa possibilidade de participar aqui do programa
e colocar o seu argumento. Mas, Vitor César, só uma partezinha aqui, ó. Essa questão de fraude, me permita dizer... Não, por favor, senão nós vamos... Por favor, senão nós vamos ficar examinaram e disseram que não tinha, que as urnas eletrônicas são confiáveis. Então, acho que esse argumento... É válido o que tu está dizendo por último aqui, mas apenas para a gente poder... Porque nós já estamos agora com quase meia hora de programa e a gente precisa... E aí, uma pergunta aqui, ó. Uma definição em frases mais ou menos curtas, sintéticas. Primeiro do Orlando, depois do De Paula, sobre o governo Bolsonaro. Depois vamos perguntar do Lula também, como é que vocês veem o Lula e tal, à frente desse novo governo. Sobre o Bolsonaro, sintético. O governo genocida permitiu, contra a vacina, foi contra a ciência, que quase 700 mil pessoas morressem. Não deu exemplo de se vacinar, botou sigilo na vacina, destruiu as políticas públicas, né? Deixou o Estado quebrado, como todos vimos no final do ano, né? Fez exclusão social, voltou à fome, 33 milhões voltaram à fome, diminuiu a renda do povo e beneficiou poucos setores. É vinculado ao crime organizado, está aí hoje a Amazônia, para quem quiser ver, que todas as ações que foram feitas de omissão e de facilitação do crime organizado na exploração de minérios. Para citar este exemplo, uma vergonha internacional, e eu espero que governos como esse não se repitam através do voto em nosso país. Bem, eu faço minhas as palavras do Orlando e acrescento ainda que foi um governo arrogante, um governo ditatorial, onde o presidente fazia tudo e desfazia de uma maneira desrespeitosa, provocativa, provocava assim descaradamente certos segmentos da nossa população, e não olhou jamais pelos povos, pelas pessoas mais humildes do nosso país. Parece que ele estava respaldado para ser eternamente o presidente, daí as urnas mostraram que não é assim. Então, eu acho que foi um fracasso esse governo, e tenho certeza que muitos atos, por exemplo, alguém fala que o agronegócio foi bem, mas o agronegócio anda por si, o agronegócio ele vai muito bem, obrigado, nós temos alta tecnologia em agronegócio. Então, eu acho que o governo do ex-presidente foi um fracasso para o Brasil e que, oxalá, jamais volte ao poder, pelas suas ações desrespeitosas, antidemocráticas, ditatoriais que ele implantou durante os 4 anos que ele esteve à testa do governo federal. A questão do social, né, que no Brasil, a gente poderia falar em políticas sociais, mas a gente sabe, é um tema que a gente bate aqui, pelo menos eu particularmente no meu programa, Visão, aqui na Web TV, sobre um processo de desestruturação familiar que ocorre no Brasil há muito tempo, né? E que perpassa governos. Recentemente até eu tive uma experiência, de novo, ocupando ali uma vaga do Conselho Tutelar, que sou suplente, e de novo vi que a coisa parece que aumentou. Existe uma série de problemas hoje que saltam aos olhos, né? A desestruturação, famílias que não estão estruturadas por vários motivos. Tem a questão, infelizmente, do aumento da droga, né? Da disseminação da droga. Enfim, como é que vocês veem essa questão social do Brasil? Eu vejo ela com a gravidade que ela é, né? E daí eu volto a bater na mesma tecla. Eu acho que se a educação tivesse a atenção que ela merece de todos os governos, acho que a situação social do país seria melhorada em todos os níveis. Tudo passa pela educação. E volto a repetir, não. A questão da educação, turno integral é muito bom. Tomara que os governos que prometeram implantar, implantem, né? E através da educação se resolve muitos problemas sociais, problemas familiares, desagregação, e tem mais. Nesses últimos 4 anos, a gente ouviu muitas famílias se degladiarem por posições antagônicas em relação à política nacional. E acho que isso aqui foi ruim e foi provocado assim de uma maneira irresponsável, né?
Então, Você não concorda que os meios de comunicação, mais especialmente a Globo, contribuiu muito para inverter valores, influir em comportamentos, uma série de coisas? Eu vou te dizer uma coisa para ti, eu falo com autoridade, o Brizola batia muito na Globo, bateu muito na Globo. Exatamente. E era o nosso maior líder. Mas depois, inclusive a Globo apoiou no início o golpe militar de 64, ela apoiou, mas depois ela se retratou. E o que nós vemos, e nós que somos cristãos, o primeiro ensinamento de Jesus Cristo é o perdão, é o perdoar, né? É que ele orienta as pessoas e pede que haja o perdão. E a Globo, numa certa altura da sua existência, se retratou e reconheceu que cometeu erros no passado. E eu tenho visto, assim, ultimamente, um jornalismo assim com transparência, e quando eles erram, eles vêm e pedem excusas. Mas tu está se referindo só ao jornalismo. Não, mas em tudo, em tudo. Né? Vamos ouvir então ela não é assim, não dá para dizer tudo que é problema. A Globo, nós já dissemos isso no passado, mas ela mudou um pouco. Orlando. Eu trabalho que nós temos um problema dentro do capitalismo, que o egoísmo e o individualismo, ele é muito forte. E aí o coletivo perde importância e valor. Então, isso é uma semente muito complicada. As pessoas pensam só em si, se puderem, para estarem bem, pisar no pescoço dos outros, elas pisam, e aí vai, às vezes, dentro da própria família. Segundo, política pública precisa. Eu fui prefeito aqui de 2009 a 2012. Eu quero só dizer para o De Paula que os programas Mais Educação do governo Lula e Dilma permitiram que nós tivéssemos um turno inverso aqui em todas as escolas do município e do estado, eram escolas públicas, o número de alunos que cada escola pôde atender. Era uma espécie de introdução da educação de tempo integral dentro da capacidade financeira e espaço físico que o país possuía. Nós diminuía o tema da droga, porque as crianças estavam ocupadas, tinham reforço escolar, tinham atividade física e estavam ocupadas o dia todo com atividades saudáveis e atividades planejadas, 4 oficinas que cada escola assim priorizava. Tinha, além disso, o programa Segundo Tempo. Nós tínhamos política de assistência social. Os 2 CRAS foram construídos aqui neste período e finalizados posteriormente. O CREAS foi tendo espaço próprio, então se organizou a assistência social. O atual governo tinha a ministra Damares que desmontou tudo. Veio aqui em Santa Rosa. O que teve de assistência social do governo Bolsonaro? Autorização no período eleitoral para fazer consignado com o Bolsa Família, né? Inclusão de pessoas no Bolsa Família fora do critério, totalmente, bagunçou tudo, né? O Pronatec que a Dilma criou, que era uma espécie de qualificação profissional para quem estava fora do mercado de trabalho, precisava ser inserido. Quantas mulheres me agradeceram por causa desse programa? O Sistema S, a nossa universidade aqui, a FEMA, produziu esses cursos com pessoas especializadas aqui da nossa cidade, da nossa região. Isso tudo acabou, né? Não tivemos mais essa continuidade de política de inclusão. A inclusão social, a melhoria de renda diminui esses problemas, não elimina, mas diminui. O problema, nós temos um problema também de excesso de machismo, né? Eu enfrentei na condição de prefeito, quando fazíamos curso de economia solidária, muitas mulheres que diziam que queriam trabalhar e o marido não deixava, né? Isso é um problema, tem que ser debatido. Claro. Nós precisamos mudar essa visão. Porque se os 2 estão trabalhando, os 2 têm renda, contribui para minimizar o problema da economia social da família. Habitação popular, acabou. Está voltando agora. Okay. Né? Então, daí a falta dessas ações contribui para o problema se agravar. E a droga, ela, digamos, quando não tem política pública, quando não tem Estado, o lado fácil chega, oferece, e as pessoas acabam entrando e depois a gente já sabe o que dá. Comentário aqui de uma pessoa que está nos assistindo. Mais Educação foi um excelente programa. Verdade, as crianças adoravam e cresceram muito como pessoas, né? Outra perguntinha aqui que o pessoal deixa o comentário aqui, ó. Por que setores, inclusive a imprensa, estão silenciosos quanto aos presos aqui da nossa região?
Eu mesmo nem sei quem está preso, né? Mas a imprensa toda não falou sobre isso, né? Porque daqui da nossa região foi muita gente lá para Brasília no golpe lá, né? E, né, sobre a questão do dia 8, né? Até agora a imprensa aqui que fala, mas até agora não revelou nome nenhum. Olha, se tivesse um petista, ele seria manchete. É. Mas como não são... Então é pergunta do internauta, ele está querendo saber aqui, né? E outra que ele diz, sobre o comentário que foi feito da destruição, devem pagar com o próprio patrimônio, inclusive aqueles que financiaram os atos. Está aqui registrado. Eu espero que a investigação chegue, pelo menos na maioria daqueles que financiaram, e que a gente não tenha atos repetidos dessa envergadura contra a democracia, destruindo tentativa de destruir a democracia. Eu já tinha anunciado aqui que iria pedir de vocês uma impressão do governo Bolsonaro e também logo depois, e vai ser agora, então, depois de uma análise do social do Brasil, do que se espera do governo Lula. E eu faço um link aqui, eu preciso, como comunicador totalmente isento, imparcial, lembrar que o Lula, assim como também eu acho que o Bolsonaro teve defeitos no seu governo, teve coisas negativas, teve algumas coisas positivas, teve sim, mas também teve negativa. E o Lula lá atrás, na minha opinião, teve toda essa história que até hoje, para muitos, não foi absorvida de corrupção, de quem sabe, uma construção de uma quadrilha e tal. Inclusive nessa questão da área social, de uma possibilidade, até mesmo via campanha, de apoiar o aborto, né? Teve no governo lá atrás, inclusive quando o Haddad era secretário, ou melhor, ministro da Educação, a possibilidade da ideologia de gênero. Enfim, Orlando, você que foi deputado, foi prefeito, fez um excelente trabalho como prefeito, foi um deputado destacadíssimo, né, que ajudou muito Santa Rosa, mas que também acompanha o que acontece na nossa política. E você reconhece que houve erros do PT ali no passado? O importante, Vitor, que essa pergunta é só feita para nós. Nunca é feita para o PP, para o PMDB, para os outros partidos. Esse é um vício, e eu quero ser franco contigo, de entrevistadores. Eu tenho cansado da entrevista e eu nunca vi. Vamos conversar eu nunca vi pergunta em relação a isso, em relação aos outros. Lula foi aprovado por 87% da população nos seus 2 mandatos. 87% da população. Se nós temos SAMU, se nós temos UPA, se nós temos universidade aqui, se nós tivemos Minha Casa Minha Vida, se nós tivemos seguro agrícola, foi graças ao governo Lula. Nenhum governo é perfeito. Foi o governo que é reconhecido por qualquer pessoa séria do mundo, que construiu a maior legislação de combate à corrupção, que deu autonomia para a Polícia Federal, que deu autonomia, né, para que houvesse investigação. E a maioria das pessoas envolvidas em corrupção eram de partidos que eram governo sempre. Né? Aí, bom, o governo que deu autonomia não teve. O presidente foi preso para não ser candidato e eleito, sem nenhuma prova contra ele. E a justiça assim determinou. Portanto, ele não deveu nada, por isso pôde ser candidato. Houve atos de corrupção no governo? Houve, em todos os governos. Antes, os nossos tiveram, mas foi o governo que mais criou mecanismos. A CGU foi criada no nosso governo, demitiu 5 mil servidores por atos de corrupção, para ver que tinha problema. O país é grande. E eu te pergunto, o atual governo, só na Amazônia, porque vocês estão vendo as informações atuais, quanto foi legalizado de ouro ilegal? Na minha opinião, o Bolsonaro falhou muito na questão da Amazônia. Mas só pegando o caso da Amazônia, só a questão da Amazônia, só do ouro ilegal legalizado, o garimpo ilegal, a ação do governo para tirar os que fiscalizavam, para punir delegados,
né, que estavam investigando. Foi tudo ao contrário. Nunca aconteceu nenhuma interferência. Nem Moro teve que admitir que nunca houve nenhuma interferência, nenhuma ligação de um ministro para que não se investigasse. Os órgãos deviam fazer o seu papel. O que está comprovado, hoje está comprovado por decisão judicial, que o juiz que é corrupto é o Moro. O Moro está reconhecido como juiz corrupto e que fez ação para impedir um candidato de ser candidato, foi trabalhar no governo que ele ajudou a eleger, e depois que quebrou empresas brasileiras, ele foi trabalhar nessas empresas, no consórcio americano que trabalhava a questão do Odebrecht, onde ele ganhou mais de 36 milhões de reais. Este um dia terá que ser preso, porque ele ajudou a quebrar as empreiteiras brasileiras e não contribuiu. Ele poderia ter sido um grande juiz se ele tivesse efetivamente ficado no combate à corrupção, que tinha problema de corrupção, em todos os governos tiveram. Logo vamos passar por um panorama local aqui. Para contribuir com o debate. O patrão aqui, patrão Pacheco, um café aqui. Mas eu acho o seguinte, tá aí o café, Vitor, tá atrás de ti o café aí. Eu quero contribuir com o debate, me permite, Pacheco? Vamos lá. Então, assim, as pessoas às vezes se enganam num regime democrático e plenamente democrático com um ditatorial, né? Eu estava vendo agora aqui, casualmente, eu tenho um recorte do jornal do Jurimir Machado, que ele fala na página 3 do jornal do Correio do Povo, do dia 6 de junho de 2018, ele fala sobre a corrupção na ditadura. Então, alguém menos avisado, às vezes, mas não tinha corrupção. Claro, como que não tinha? Inúmeros atos de corrupção, mas não apareceram nas manchetes dos jornais, porque eram censurados. Aquilo que era contra o governo era permitido divulgar. Só a construção de Itaipu, né? Só Itaipu. Passava 3 vezes o mesmo caminhão. O adubo papel aqui no Rio Grande do Sul, eu sempre cito, eu lembro que uma vez saiu nas manchetes dos jornais, que se fosse realmente aplicado, investido aqueles valores financiados pelo Banco do Brasil por adubo papel, dava para cobrir todo o estado do Rio Grande do Sul, 1 metro e pouco de altura de adubo, né? E as pessoas esquecem. O último governo do Bolsonaro, quando alguém da polícia, algum delegado que ia investigar algo do governo dele, ele trocava o delegado. Né? Então, mais de 20 foram afastados. Isso aí não é ato democrático. E me vem à memória aqui o João Goulart, o Jango, quando estavam conspirando para derrubá-lo com o golpe, vinham lá no gabinete dele dizer: olha, presidente, lá em tal local estão conspirando para tentar lhe derrubar, o senhor tem que intervir. Aí o que o Jango dizia, que eu acho que foi dos mais democráticos presidentes da CIAM: se eu interferir não é democracia. Não, mas eles estão tendo... Eu não vou interferir, porque daí não é democracia. Deixam que falo, deixam que digam, mas eu não sou ditador, eu não vou interferir. Podia ter interferido, mas evitado. Mas eu acho que o Orlando não concluiu ali a parte sobre a evolução desse governo, do novo governo. Alguns projetos novos que foram colocados em ação, aí se tu pudesse falar para nós, Orlando, sobre o que está acontecendo nesses, nem 2 meses de governo, 1 mês e meio, né? 45 dias de governo, o primeiro Lula reatou o nó com todo o mundo. Todos os países do mundo, a União Europeia, Estados Unidos, está indo para a China nos próximos dias, vai para o Japão. O mundo todo vê o Lula como uma das principais lideranças mundiais. Lula pautou o tema da paz mundial. Eu acho que se é menos ódio, é menos... também precisamos buscar a paz. Hoje existe a indústria da arma, que o Bolsonaro estimulou, né? Tem gente com 100 fuzil em casa, totalmente descabido, e tem alguém ganhando com isso. A indústria armamentista. A indústria armamentista. A guerra também, ela serve para alimentar a indústria armamentista. Então, se nós somos cristãos, vamos lá, né? Primeira coisa é a paz. E o Lula foi a principal liderança mundial que pautou o tema da paz. E acredito que tem capacidade de liderar esse movimento no mundo. A França já se manifestou favorável, porque aqueles que estão de um lado ou do outro da guerra não têm condições de pautar a paz. Segundo, o Brasil passou a ser convidado de novo, tinha sido só em 2009, nunca mais foi, para a reunião do G7, dos 7 países ricos. Na nossa época foi gerado o G20,
E o Brasil, eu tive condições de acompanhar na OMC, na China, as negociações onde Brasil e Índia pautavam o debate mundial e eram ouvidos com os países de baixo e os países de cima. O Brasil e a Índia eram os interlocutores, porém a imprensa brasileira não dava destaque, né? Aqui internamente, nós já passamos a ter... Por causa do tema local aqui, já são quase 11h30. Nós temos o tema da habitação popular, que foi lançado essa semana, a atualização das bolsas. Quantas casas serão, Orlando, nesse 2 primeiro? 2 milhões de casas nos 4 anos. 2 milhões de casas nos próximos 4 anos. E elas vêm conforme o projeto que é enviado, é isso? Tem várias maneiras. Vai ter desde a possibilidade de compra de casas usadas, que não tinha, né? Vai ter a habitação popular, a faixa 1, 2 e 3, né? Que é a baixa renda, que tem mais subsídio do governo, e vai ter as com menor subsídio. Mas ele lançou agora a prioridade os programas mais sociais, os de mais baixa renda que foram Diz para nós bem rapidinho, até para a gente poder passar para a pauta local aqui dos 100 milhões, um assunto que ficou muito polêmico. Muita gente não está entendendo por que essa insistência do Lula, ou do governo novo, do Lula e Alckmin, de empreender na Argentina. Aqui uma pergunta totalmente sem nenhuma... Por quê? Primeiro, o BNDES é um banco brasileiro... Eu não vou ter réplica aqui, Orlando. Pois é, mas que passou a financiar obras de empresas brasileiras em outros países. Ou seja, o Brasil poder ter empresa multinacional. Antes do Lula, nós pagava dívida externa e tinha multinacionais. Cada momento de crise, nós tinha que pegar dinheiro fora. O BNDES, sobre a nossa gestão, ele passou a dar lucro todos os anos. Tá? Ele investiu 10 bilhões e recebeu de retorno 12,2 bilhões obras financiadas em outros países. Então não vai financiar a Argentina, ele financia uma obra que uma empresa brasileira vai fazer em outro país. Exatamente. Com garantias, caso o país não paga, tem garantias. Aqui no Brasil. Tem garantias, o BNDES recebe o recurso. Isso abre portas para exportação, para um monte de coisa. É só quem tem visão pequena que não compreende isso. E quando vem de fora para dentro, pode. É o espírito de vira-lata, que não quer que nós possamos Orlando, ser grande e financiar a questão dessa obras semana, fora do país. salário mínimo, imposto de renda. Eu quero dizer da Argentina, eu ressalto uma coisa mais importante, Vitor. A primeira visita foi na Argentina, e quanto tempo se fala da ponte? Saiu sem ato nenhum. Em 30 dias, a assinatura do início do projeto aqui em Porto Xavier pelos dois governos, fruto desse diálogo dos dois países. Exatamente. Quanto tempo se fala disso? Isso não se tem destaque, porque agora está saindo. Deixa o Orlando concluir a questão do salário e do imposto de renda. Pra gente poder o salário mínimo passou em maio 1.320, portanto passa a ter ganho real, e o presidente disse que vai mandar a legislação para que tenha a reposição da inflação e ganho real de acordo com o crescimento do PIB a cada ano, para que a riqueza gerada no país possa também ser distribuída. Do imposto de renda, o compromisso dele no mandato é chegar a 5 mil a isenção, começa com 2.640, passa de 1.903 para 2.640, é o anúncio de ontem. Nós tivemos a atualização das bolsas de mestrado, de doutorado, de permanência de estudantes na rede de ensino, portanto, também um recurso que não teve atualização dos últimos 4 anos e passa a ter agora de 40%, 25%, 75% de reajuste. Né? Nós tivemos 2 bilhões para a área da saúde. Aqui o Hospital Vida e Saúde em Santa Rosa, 4 milhões e 80 mil de recurso de manutenção, de atualização de tabela. É um recurso único. A região 5 milhões e 700, até o dia 8 de agosto de março vai estar pago. A região Celeiro 3 milhões, a região das Missões 4 milhões, a região de Juí 8 milhões. Mais de 400 milhões aqui no estado. No país 2 bilhões. Recurso livre a fundo perdido. 600 milhões começam a ser anunciados, acho que nesses dias, para combate às cataratas, às cirurgias eletivas, que de acordo com o plano estadual
construído com os municípios, de acordo com a capacidade instalada, começa a ser liberado. Bom, não dá para falar de tudo que o governo fez em 30 dias. Bem, eu gostaria de fazer um complemento. Essa questão essa questão aí do imposto de renda, eu acho que está muito aquém da expectativa popular. Eu acho que esse limite tinha que ser bem maior. Claro que o presidente anunciou que a partir de 5 mil só teria tributação. Mas eu vejo no primeiro momento assim, ainda muito aquém. E há um contrassenso, porque a questão da distribuição de lucros, eu fui contador 42 anos, não há tributação. Então eu acho que o governo teria que implementar uma medida legal nesse sentido para equilibrar as forças, porque hoje quem é que acaba pagando mesmo tributo? É o assalariado, aquelas pessoas que não têm como mascarar uma renda, né? É uma pauta prioritária de Paula, a reforma tributária. Então, essa reforma tributária, essa questão aqui está muito aquém do esperado pela população. Eu acho que o governo tem que ampliar, e já não pode demorar muito, e resolver essa questão da distribuição de lucros, como é no momento, que ela isenta praticamente o imposto de renda na distribuição de lucro das empresas para as pessoas físicas. Eu acho que alguma tributação deveria de haver. Eu não vou dizer e que eu concordo que seja tributado, sim, literalmente da mesma forma que é tributado a folha de pagamento, mas alguma tributação para equilibrar a situação tem que haver. Eu só queria concluir ainda nesse tema nacional aqui, Vitor, para nós. Vamos concluir até o meio-dia aqui o nosso programa, né? Temos meia hora ainda. Na questão nacional, durante a campanha a gente viu o presidente Lula falando que iria desfazer tudo que foi feito contra o trabalhador. E não sei como está isso na questão aposentadoria, que eu pessoalmente acho que ficou muito ruim para o trabalhador. Na questão de direitos trabalhistas, nessa área, o que está sendo feito já, Orlando? O presidente criou um grupo de trabalho para estudar a questão da reforma trabalhista, que está em andamento. Teve em 90 dias, eu acho, para apresentar os resultados. Eu aprendi com Lula, uma vez que ele disse, não dá para enfrentar todos os problemas ao mesmo tempo. Nós temos que selecionar alguns, encarar e buscar resolver, dentro da mediação possível, né? Nós temos hoje um Congresso totalmente a favor do capital, do grande capital financeiro, inclusive. Nós temos 140 parlamentares com uma posição mais comprometida com o plano de governo do presidente Lula. Infelizmente, tem que fazer concessões para poder governar dentro do processo democrático, porque os demais também foram eleitos pelo mesmo povo que votou no Lula, votou nestes parlamentares comprometidos com uma outra visão e não com a nossa. Então, a Previdência tem que haver... Nosso tempo vai esgotar. Previdência tem que haver também alterações, eu espero que haja, mas, tipo assim, ele está pautando algumas ações e buscando resolver para poder dar... É que nem uma escada. Tem que subir um degrau, subir mais um para poder chegar lá. Fala, De Paula. Eu acho que também tem que ser enfrentada essa questão dos juros. O Brasil hoje é o país que tem os juros mais caros do mundo. O Brasil paga os juros mais caros do mundo. Então, esse enfrentamento tem que acontecer também de uma forma assim, mais objetiva e com a devida urgência, né? Para o internauta entender, o Banco Central Independente foi aprovado durante o governo Bolsonaro. O mandato do atual presidente do Banco Central vai até o final de 2024 e o presidente Lula tem sido o porta-voz da crítica aos juros, porque o juro ele impacta especialmente quando tu vai fazer uma política pública como habitação, como subsídio para financiamento agrícola, tu tem uma parte que o governo paga e esta parte tem que sair do Tesouro Nacional. Sim. Só para falar, o setor produtivo também não gosta de juro alto, porque ele também precisa tomar juro barato. E o juro no Brasil ele está desproporcional à inflação. Então o presidente tem batido nessa tecla. Eu espero que... Juro real mais caro do mundo. Nós não estamos assim, com maioria no Congresso para alterar a questão do Banco Central Independente, então temos que conviver com ele durante 2 anos. Eu queria de vocês dois aí... Vitor, só uma coisinha aqui, essa semana eu estive num banco aqui conversando com uma pessoa que trabalha lá e estava discutindo essa questão do juro para o empreendedor. Cara, os empreendedores querem empreender, eles querem comprar uma máquina e tal, mas quando vê lá no final, custa o dobro.
né? Fica inviável. Fica inviável, poderia gerar mais emprego, né? Poderia as empresas ficarem mais fortes com equipamentos mais modernos, mas não se atracam por causa disso, né? Da questão juro. Eu acho que é uma questão que tem que ser avaliada. O presidente tem pautado e o juro é um problema, porque a independência do Banco Central, ela foi aprovada, mas a independência do governo, deste governo, porque do outro ele estava com a camisa amarela, foi votar, participava das decisões do governo. E ele serve ao capital financeiro, ao interesse do mercado e não ao interesse do povo. Eu quero que vocês digam, assim, bem sinteticamente, em 2 frases, no máximo 3, um conceito sobre o governo Leite. Primeiro Orlando, depois o De Paula, um conceito sobre o governo Leite e esses 4 anos dele, e agora continua, né? Como é que você vê? É um governo apático, um governo que prioriza a privatização, não tem dialogado efetivamente com a população, e é um governo que está com a cabeça na presidência da República. Ele não está focado nos problemas do Estado, buscando solução dos problemas do Estado. Tem medidas positivas? Tem, mas poderia ter mais medidas positivas se houvesse mais diálogo com o povo gaúcho, no meu entendimento. De Paula. Eu entendo que é um governo conciliador. É um governo sem muitas agressões de parte a parte. Tanto é verdade que pela primeira vez na história da política gaúcha houve um governador reeleito. E ele foi reeleito. Então, acho que merece o nosso respeito, merece a nossa consideração. É claro que não é perfeito, mas ele foi reeleito, ele recebeu o voto do povo nessa reeleição inédita. Então, nesse aspecto, eu acho positivo, apesar, claro, que algumas críticas temos, essa questão da venda da Corsã, essas coisas assim, nós temos, mas não podemos reconhecer que é um governo assim conciliador, um governo democrático, um governo que tem procurado fazer o melhor em favor do Rio Grande, em favor da harmonia, né, do nosso Estado. Ok. Pacheco, nós precisamos ver a questão local, né? Vamos para questões locais, a questão né? dos 100 milhões aí, que o governo local está pedindo autorização para a Câmara, hoje até tem audiência pública, né? Nesse sentido, eu até me permito me adiantar um pouquinho, porque nós já acompanhamos esse processo e hoje, eu como presidente do PDT, antes de vir para cá, eu fiz uma convocação do nosso diretório para hoje às 1h30, às 13h30, nós nos reunirmos lá no partido para nós discutirmos essa questão, porque inclusive vai ter uma audiência pública hoje de tarde às 18h30, e eu quero ouvir os companheiros e companheiras para ver como é que nós vamos se posicionar a respeito. Pelo que a gente tem de informações, o projeto sim não é muito claro sobre a destinação desses investimentos, o montante desse financiamento me parece assim excessivo, vai comprometer também, talvez os próximos governos, mas nós vamos ouvir a companheirada hoje às 13h30, vamos debater esse assunto e vamos firmar uma posição como partido, com o PDT, e para ver se nós vamos realmente participar dessa audiência que foi programada para hoje na Câmara de Vereadores ou não, né? Então, esse assunto é importante, é urgente. Aliás, nesse sentido também eu quero fazer uma pequena crítica, que um projeto dessa envergadura não poderia e não pode ser votado de uma maneira assodada. Acho que tem que ser mais debatido, mais discutido com a sociedade, porque não se trata de um papagaio, como se diz, aqueles empréstimos que a gente ia fazer lá no banco de um valor pequeno. São milhões. Então, o acerto desse financiamento ou não, vai refletir na população. Então, acho que tem que ser mais bem debatido, não só pela Câmara, pela sociedade, e acho importante essa audiência pública de hoje. E terão que haver outras discussões ainda, doravante. Orlando, o PT tem alguns vereadores, né? Três vereadores, né, que também estão a par disso. A questão, tu sabe alguma informação de que forma esses 100 milhões será distribuído? Tudo no centro da cidade? As vilas vão ter algum ganho? O interior vai ter algum ganho? Alguma obra, algum benefício? Primeiro, Pacheco, quando nós fomos governo, e eu quero dar essa metodologia porque eu acho que ela poderia ser seguida e ela seria de forma transparente. Fizemos o plano de mobilidade urbana, tecnicamente, aprovamos em audiência pública e deixamos em consulta pública 60 dias. E a partir dali ele passou a ser o plano para o município. Segundo passo
foi o financiamento das obras apontadas como prioridade no Plano de Mobilidade Urbana, buscando um projeto com juro fixo do governo federal, com juro fixo, tá? E aí trabalhamos a busca desse recurso que foi executado pós o nosso mandato. E na época o PP e o PMDB, que hoje são governo, bateram contra que não podia, que ia endividar o município, não participaram da audiência pública. Nós vamos ir na audiência pública hoje. Eles não participaram da audiência pública, não participaram da audiência pública do Plano de Mobilidade Urbana, e depois, quando foram governo, acharam bom o plano e o financiamento, né? Bom, o atual governo fez um financiamento. E pelo que eu sei, ainda aquele recurso tem 6 milhões que falta ser concluído a execução. O atual governo propôs 55 milhões. Lembra que deu todo o problema na iluminação, a nossa bancada, eu mesmo me posicionei, depois ele recuou naquela questão, estava fazendo de forma assodada, ia fazer um erro. Graças à oposição levantar as críticas, voltou atrás e evitou esse erro. Nós votamos a favor daquele Aliás, a empréstimo. oposição serve para isso, para fazer o contraponto, né? Nós fizemos todo o debate, exigimos audiência pública, né, na época, participamos, eu não pude opinar, né, no dia da audiência pública, mas teve a discussão, a bancada, junto com o partido, avaliou, depois de todas as críticas e os apontamentos, depois da apresentação da proposta, da onde seria aplicado o recurso, então votamos a favor. E esse governo tem 55 milhões para investir, além do seu orçamento, em obras estruturantes da cidade, o que é importante. Achamos que era importante. Porém, eu quero levantar alguns questionamentos hoje. Nós estamos vivendo o 3º ano de seca. Vai ter impacto econômico na nossa região. E o ICMS é a média de 3 anos. E que vai ter impacto para o futuro. Tu está fazendo um compromisso de longo prazo. Segundo, o município não está fazendo concurso público, está chamando sem concurso, aumentando o passivo atuarial. Dito pelo Salatiel esses dias que precisaria 50% sobre a folha. Bom, se precisa 50% sobre a folha, eles não estão fazendo, está aumentando o passivo, está aumentando o rombo. E eu não quero que a gente viva um momento em que o município fique estrangulado, que atrase salário e que as pessoas fiquem sem receber no dia certo. Então, nós temos esse problema dos servidores, da falta de concurso, que gera um passivo atuarial. Nós temos a falta do cumprimento do piso da educação, né? Está sendo cobrado, mas não paga. Nós temos ações trabalhistas, por exemplo, do Vale, que não foram decididas, pode ser um passivo que o município venha a ter. E tem mais um problema, o asfalto feito ele precisa de manutenção. Em X tempo tu tem que fazer manutenção. Se nós esgotar a capacidade de financiamento do município agora, mais tarde talvez, ele precisando de manutenção, não tem a possibilidade de buscar um financiamento e você vai ter uma cidade esburacada. E aí não vai estourar no atual governo. Ele vai fazer o nome dele, né? E os outros pagarão a conta. Quem serão os outros? Quem a população eleger para frente. Então, eu acredito que o montante de 100 milhões é exagerado para este momento. Segunda questão, nós estamos juro variável, não é juro fixo, tá? Juro mais alto do mundo. Isso que eu ia perguntar, eu acho que um questionamento é quanto é o valor final disso? Ele vai chegar a 170, 180 milhões. 180 milhões. Me permite uma colocação sobre esse contexto. Pelo que a gente viu nos jornais, principalmente do Noroeste, estamos indo para o final agora. Diz que um dos investimentos seria na abertura dessa ligação da Avenida Expedicionário Weber com o anel rodoviário. Mas eu te pergunto, será que é tão necessário? Não que nós sejamos contra, mas há poucos dias foi feita a ligação da Avenida Expedicionário Weber, cruzando pela Vila Santos, chegando na Avenida América, né? Então, por que criar uma nova avenida paralela a essa aqui para chegar lá no anel rodoviário? Por que não dá continuidade, então, do Avenida América até o anel rodoviário, que já está iniciado, e certamente o investimento vai ser bem menor, né? Então essa questão eu acho que é importante, essa ligação, abrir essas vias de acesso à cidade, quanto mais melhor. Mas há poucos dias foi inaugurado essa ligação asfáltica da Avenida Expedicionário Weber com a Avenida América.
Então fica a pergunta, por que não dar continuidade a ela até o anel E na rodoviário? Avenida América não tem uma obra, não tem uma construção, não tem nada de empreendimento e não se tem uma política Por que criar uma nova? de ocupação daquele espaço físico. Uma obra foi feita que um pouco vai precisar de recapeamento e não foi ocupada ainda pelo comércio, pela moradia. Os donos de terra estão especulando naquela região. E o município não tem nenhuma política nesse sentido. E o último ponto que eu considero grave é exatamente assim, ó. Recebe-se regime de urgência, não pode. Segundo, não tem o plano de aplicação desse recurso. Não tem os projetos prontos. Por que tanta pressa? Estamos um governo com 2 anos de mandato ainda pela frente, né? Você tem metas de agências financeiras de executar determinados investimentos, mas o município não precisa se apresentar com um volume de tamanho dessa envergadura sem um debate mais profundo com a comunidade. Orlando, vocês, a nível de partido, da bancada, enfim, vocês têm uma proposta alternativa? Nós estamos fazendo os questionamentos, não tomamos posição nem a favor nem contra até o momento enquanto partido nem enquanto bancada. Nós estamos, neste momento que nos é permitido, fazer a discussão, levantando os questionamentos que achamos adequados. E, para nós, é um valor muito elevado que compromete o futuro de Santa Rosa, considerando esses elementos e outros que eu ponderei aqui. Então, não sabemos aonde vai ser investido, não veio junto a tabela da onde será aplicado, e essas coisas, não estamos falando de R$2.000, estamos falando de 100 milhões. Então, ele tem que ser melhor discutido. Isso não foi votado junto com a eleição. Não estava essa proposta quando se votou. Então, o prefeito tem autonomia para propor? Tem. Mas nós precisamos fazer um debate mais profundo de qual é as prioridades do município, a não ser que seja a vontade do gestor apenas, e fazendo com que os vereadores da sua base, como tem sido prática, votem pelo cabresto à vontade do prefeito. E tem a questão da habitação popular, né? A questão da habitação popular, a gente, por incrível que pareça, nós, Júlio de Paula, entregamos 850 casas populares, Vicente Cardoso, Rio Grande do Sul 2, para a população de Santa Rosa. E ainda existem inúmeras famílias sem a moradia, sem a casa própria. Então, eu não estou assim vendo uma preocupação nesse contexto aqui também da questão da habitação popular, mais loteamentos, mais casas populares, que já foi feito e não foi sanado ainda de vez esse problema. E é um problema grave. Por incrível que pareça, muitas famílias de Santa Rosa pedem um programa de habitação popular para ter a sua casa própria e não tem. Não saiu uma casa popular em Santa Rosa neste governo, e pelo que me consta, no governo anterior também nos últimos 10 anos. A questão, ontem a nossa Web TV fez um registro do prédio da Havan, que está sendo construído, supostamente, que não tem ninguém trabalhando lá, né? As imagens mostram que não tem, várias vezes já foi marcado, vai inaugurar tal dia, vai inaugurar. Vocês que são da área política, vocês têm alguma informação sobre o que está acontecendo? Quando vai inaugurar? Vai inaugurar? Eu não acho que seja ruim para Santa Rosa, mas digamos, está sendo protelado, né? Eu faço duas observações. Primeiro, que aprovar uma lei para abrir o comércio aos domingos para satisfazer a Havan sem necessidade alguma, porque o comércio não está abrindo aos domingos. Era simplesmente para satisfazer a Havan. Segunda questão, a Havan precisava de um prefeito de direita, que ia agilizar os processos para que em 3 meses pudesse inaugurar a obra. Nós estamos há 2 anos com o governo de direita e a obra não está concluída e a Havan não está funcionando. Terceiro, a Havan gera 100 empregos, 130 talvez no início. 6 meses depois, tem 30 a 40 funcionários no caixa, na manutenção e deu. Então, qualquer empresa aqui, Becker, Quero e companhia, gera o volume de empregos que uma Havan gera. Mas se vendeu como uma salvação para Santa Rosa esse investimento. Quem está devendo explicação é o prefeito e é o dono da Havan. Não é nós, que fomos vítimas num processo eleitoral 4 dias antes de um anúncio fake. E na verdade, vamos ser. Agora mais 2 minutos. Vamos ser corretos. Os candidatos da época da situação
conseguiram muitos votos com isso, porque seria, teoricamente, um empreendimento novo para Santa Rosa, geração de emprego, arrecadação tributária. Apesar de eu ter ouvido muitas pessoas da comunidade, pequenos empresários, microempresários, se posicionarem contra, porque eles teriam algum prejuízo nesse sentido. Mas é indiscutível que o prefeito atual conseguiu carregar para si muitos votos com essas notícias dessa nova empresa. E então é como o Orlando disse, acho que eles têm que dar uma explicação bem plausível para a população de Santa Rosa por que não está concluída então essa obra. Orlando, aeroporto, sai ou não sai? Pergunto para quem anunciou. Acho que agora vai depender também do governo federal, né? É que se fez muito anúncio. O aeroporto de Santa Rosa, ele estava no plano que a Dilma apresentou à época de aeroportos no interior, tinha 3 prioritários. Primeiro o de Rio Grande, o segundo o de Passo Fundo, o terceiro de Santa Rosa. Com o golpe, nada disso aconteceu e nós vivemos muitas ilusões até agora. Eu sou da seguinte opinião, nós tínhamos que ter um bom aeroporto na região, nós tínhamos que ter uma boa ponte na região. Enquanto as regiões não discutem e resolvam essa pendenga, nós vamos ter 2 aeroportos com investimentos e não vamos ter voos regulares com passagens caras que os passageiros não usam. Então, é isso que está em jogo. Qual é o custo da passagem, né? Quantos passageiros vão de avião e o investimento. Aqui em Santo Ângelo, nós vamos ter 2 aeroportos, vamos ter 2 empresas fazendo linha. Então, essa discussão, quando ela é feita de forma politiqueira e não avaliando tecnicamente e compondo politicamente, nós teríamos mais ganho. Eu não sei no estágio que está hoje, eu sempre defendi o aeroporto, mas houve muita politicagem em torno do aeroporto no último tempo. Então eu não tenho informação precisa, prefiro não opinar. Pacheco, sobre 10 isso. minutos aqui. 10 minutos para as 12. Só perguntar para os dois assim, uma definição em 2 frases só do governo mantém, começando por você, Deval. Olha, eu acredito que ele está fazendo aquilo assim que nós imaginávamos que ia fazer. Uma política assim pública mais voltada para o centro da cidade, mais voltada assim para esses grandes empreendimentos, mas esquecendo um pouco e bastante o povo mais humilde, o povo mais necessitado. Eu estava lembrando agora, quando nós estávamos falando sobre a questão de 100 milhões, aqui na Guia Lopes, na última campanha eleitoral, eu tinha programado uma reunião na casa de uma família, onde é que não tem calçamento, estava programado, estava agendado para nós fazer essa reunião lá, e daí foi cancelada a reunião porque um vereador da situação veio lá com um papel dizendo que tinha um contrato feito para fazer o calçamento. Passados 2 anos, esse calçamento não existiu. Aqui na Guia Lopes, aqui pertinho. Então, tem muitas coisas que aconteceram, estão acontecendo, que não deveria acontecer. Ok. Orlando. É um governo que focou obras de infraestrutura, que serve aparentemente à cidade, mas serve também a poucos interesses. É um governo de pouco diálogo com o povo e que prometeu começar pelas vilas e não começou pelas vilas. O interior recebe pouca atenção e pouco investimento. Então, é um governo que olha grandes empreendimentos e obras de infraestrutura. Fora isso, é um governo de pouco diálogo, que massacra o funcionalismo, que não tem um diálogo com o funcionalismo, que não cumpre o plano de carreira. É um governo que não fez política habitacional. A regularização fundiária saiu uma comissão agora, que deveria ter iniciado no início do governo, que tem trabalho para os 4 anos e não termina, e que é um problema sério de Santa Rosa, né? E que começou, saúdo por ter feito a comissão, mas precisa investimento, precisa prioridade. As escolas, são 10 anos, não é só esse governo, não se concluiu a escola aqui da Sulina, com recurso federal. Ele diz que vai zerar as vagas de educação infantil para o ano que vem, poderia alugar salas da Unijuí, que estão sobrando de dia, e zerar as filas esse ano. Isso podia ser uma prioridade para resolver o problema social e ajudar a educação, né? Contrata um ano antes e permite que se zere a escola. Isso, se é um governo de diálogo, esses assuntos poderiam ser tratados. Um governo que não houve a oposição, né?
e é um governo que, na minha opinião, se melhorasse Concluir. o diálogo com a comunidade, poderia acertar mais os investimentos. Ok. Colega Pacheco e proprietário da Web TV Fronteira Noroeste, faz a tua fala aí desse encerramento do programa, do primeiro programa, né, Pacheco? Pois é. A estreia do Resenha e Companhia, que vai ser aberto para outras opiniões, outras manifestações também, né? Vitor, eu acho que aqui vai passar muitas pessoas aqui por essa mesa, por esse debate, e é uma alegria para nós poder ouvir pessoas com mais tempo, né? Porque geralmente uma entrevista de rádio e tal é tudo limitado a questão de tempo. Verdade, e aqui nós temos 1h30 para conversar, né? É verdade. Então, eu acho que esse debate vai continuar sempre na sexta-feira aqui e a gente vai trazer... Super democrático, né? Super democrático, todos vão passar por aqui, vão poder opinar, expressar o seu sentimento, né? Então, muito bom. Aí, obrigado, De Paula, obrigado, Orlando, Vitor, o Lázaro que está conosco aí na produção, e vamos em frente aí. A Web TV vai cada vez mais ser um canal democrático para ouvir posições, ideias, né, para melhorar a vida da nossa comunidade. 30 segundos para cada um aí para a despedida. Bem, cumprimentar o diretor Pacheco, o Vitor César de Abreu, os internautas que nos assistiram, o próprio Orlando, grande prefeito que foi de Santa Rosa, grande cidadão. Agradecer a atenção de todos, e eu acho que nós não vimos o tempo passar, né, Orlando? 1h30 e passou rápido, por quê? Porque os assuntos acho que foram de suma importância para Santa Rosa, para o Estado, para o Brasil, para o povo acima de tudo, né? Então, eu deixo aqui, em nome do PDT, em meu nome particular, os meus cumprimentos à direção da Web, ao Vitor César de Abreu, esse meu amigo de muitos anos, de juventude, de adolescência, e também cumprimentar o Orlando pelas suas informações que ele externou aqui quando foi provocado, né? E nós, da nossa parte, aquilo que a gente sentia, a gente transmitiu com a maior das franquezas, com a maior da sinceridade e com a maior das boas intenções. Então, muito obrigado e meus cumprimentos pelo programa. Legal, obrigado, Orlando. Obrigado, Vitor. Quase meio-dia. Obrigado, Vitor, pela oportunidade. Pacheco, parabéns pela nova política de debates desse programa. Agradecer ao De Paula, ao Lázaro, aos internautas. Obrigado por ser convidado para essa discussão e desejar sucesso ao programa, que ele seja um espaço democrático de discussão com a comunidade dos temas relevantes e de interesse de todos nós. Muito obrigado. Obrigado a vocês dois, obrigado ao Orlando Sconze, ao Ailton De Paula. Pedimos escusas por alguma falha, de repente, mas o mediador, o condutor tem que cortar o tempo. Apimentar, né, Vitor? Porque são muitos assuntos e se trata, né, Pacheco, de duas pessoas com uma bagagem muito grande, lideranças políticas de tempo em Santa Rosa. Praticamente tratamos quase da área política, mas eu acho que foi interessante para esse primeiro, né? Interessante, programa, né? Muito bom. Obrigado a todos os nossos internautas e até semana que vem, né? Sexta-feira. Vamos ter novos convidados aqui e fica aqui gravado, as pessoas podem assistir a qualquer momento aí no final de semana essa estreia do programa Resenha e Companhia. Um abraço a todos.